Olá, eu sou Lucy Vasconcelos, médica infectologista e diretora da Sociedade Paulista de Infectologia. Hoje a nossa conversa é sobre febre amarela. Febre amarela é uma doença infecciosa, não contagiosa, causada por um vírus e transmitida por um mosquito. Existem duas formas de febre amarela, a silvestre e a urbana. A febre amarela silvestre ocorre em regiões de mata que contêm um macaco, pois no macaco se completa o ciclo da febre amarela silvestre. A febre amarela urbana não aparece no Brasil há décadas, porém recentemente parques e regiões de mata próximo a centros urbanos em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro apresentaram mortes de macacos por febre amarela, o que causou um pânico do medo da febre amarela urbana, que no caso é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, aquele mesmo que transmite zika, dengue e chikungunya. Essa doença, ela pode iniciar, se houver contato com o vírus através da picada, 3 a 6 dias após a picada. Os sintomas não são típicos de doença nenhuma. Podem ser náuseas, vômitos, dores pelo corpo, calafrios. 70% das pessoas que entram em contato com o vírus da febre amarela não apresentam nenhum sintoma ou apresentam poucos sintomas, ou seja, assintomáticas ou oligossintomáticas. 20% apresentam um quadro leve e 10% apresentam um quadro grave, e desses 10% a maioria pode evoluir para óbito. É importante a gente saber, em relação à doença ainda, que ela não é transmitida pelo macaco, ela é transmitida pelo mosquito. Então, nós não devemos fazer nenhum mal aos macacos, porque eles não causam diretamente febre amarela. E como eu falei no início, a febre amarela não é contagiosa, não passa nem de uma pessoa para outra pessoa, nem de um macaco diretamente para outra pessoa. Tem que ter o mosquito no ciclo da doença. Em relação à vacina, nós temos que saber quem pode e quem não pode vacinar, quem deve e quem não deve vacinar. Devem vacinar as pessoas acima de 9 meses de idade até 60 anos, sendo que entre 9 meses e 2 anos de idade a dose tem que ser inteira, e acima de 60 anos não é recomendada a vacina porque ela é feita por vírus atenuado, e o vírus atenuado em pessoas que não têm uma capacidade imunológica de lidar com a vacina, ela pode causar doenças. Na cidade de São Paulo, já foram relatados até agora 3 mortes por reação vacinal viscerotrópica. O que é a reação vacinal viscerotrópica? É a vacina causar as mesmas coisas graves que aqueles 10% que eu falei inicialmente que podem adoecer de febre amarela. Então, a gente tem que ter critérios na hora de indicar a vacina. Quem deve? Quem mora em áreas de risco ou perto das áreas de risco. Quem pode? Quem não tem nenhuma doença que cause imunossupressão, como por exemplo, diabetes, uso de imunossupressores para doenças autoimunes, quimioterapia, infecção pelo HIV com CD4 menor que 350. De resto, as outras pessoas podem tomar a vacina, inclusive a fracionada, a não ser os que precisam tomar a vacina para viajar para países que exigem a vacinação. Aí essa tem que ser em dose inteira. Além disso, desde 2014, a OMS determinou que uma dose é suficiente para o resto da vida. Ah, mas e a dose fracionada? Quanto tempo ela vai durar? A gente fala em 8 anos porque o estudo tem por enquanto 8 anos. Então, para esse momento de surto, é muito válida a dose fracionada, inclusive até com menos efeitos colaterais. E comprovadamente ela tem eficácia por 8 anos. Daqui 8 anos a gente vai estar sabendo se ela vai ter uma eficácia tão grande quanto a dose inteira. Então, o recado mais importante que a gente tem que deixar é que existe um mosquito e a gente deve evitar os criadouros de mosquito, porque aí estaremos evitando outras doenças, que a gente pode usar repelente quando não pode vacinar, e que
Só devem procurar imediatamente a vacinação as pessoas que moram ou vivem em áreas de risco. Obrigada.